Oi, pessoal, já vi que tem gente entrando. Eu estou tendo aqui um probleminha com o chat, mas eu já conversei com a Adriana e ela vai me passando as perguntas de vocês. Vou esperar aqui os 5 minutinhos antes da gente começar. Mas, enquanto isso, já que ficar assim parada, olhando para a câmera, não é assim super divertido, já que eu não estou vendo os comentários de vocês, então gera uma certa angústia, eu vou já começar a falar igual uma doida, né? Porque eu desinvesto a falar. Aí qualquer coisa a Adriana está aqui e vai me falando qualquer coisa para eu parar, ou, né? Ou novas perguntas, novas questões aí para vocês. Tá ok, tô esperando. Mas eu tô falando, é só falar oi, falar de onde as pessoas estão, falar que é um prazer estar aqui, depois eu vou repetir de novo, né? Bom, meu nome é Cristiana Almeida, eu sou psicóloga, eu vou repetir quando der 8 em ponto isso de novo. Mas eu sou psicóloga, minha formação é em análise do comportamento desde sempre, trabalho com intervenção precoce desde que eu entrei na faculdade, então desde a graduação, as minhas primeiras pesquisas, intervenções, projetos de extensão, foi tudo relacionado à intervenção precoce. E a intervenção precoce, quando a gente fala de intervenção precoce, a gente não está falando necessariamente, quer dizer, eu não estou falando de pessoas com autismo apenas, mas eu trabalhei com identificação de grupos de risco, né, bebês de risco, e intervenção com orientação de pais. Então, esse foi o meu primeiro projeto na faculdade. Então, quando vocês entram, eu vou falando da minha vida, né, e de onde veio essa vontade de trabalhar com crianças com autismo. O autismo apareceu mais tarde, mas o atendimento a crianças e a análise do comportamento de uma forma geral, e crianças com deficiência, ou algum tipo de necessidade educacional especial, já tinha ocorrido já há muito tempo, então, como eu falei, desde a graduação. Na minha graduação, eu trabalhei com identificação de bebês de risco, então bebês prematuros, de baixo peso, filhos de mães adolescentes, embora há controvérsias em relação a mães adolescentes serem ou não risco para o desenvolvimento,
Já vou dizer que as mães que estavam conosco no grupo não eram condição de risco, porque elas eram bastante atentas ao desenvolvimento dos seus bebês, iam para as avaliações, não faltavam nas avaliações. Depois a gente fez grupo de mães, e nos grupos de mães elas estavam lá também, muito participativas, então foi bastante legal trabalhar com crianças, com famílias, né, com mães. Então, isso foi desde a minha graduação. Vamos ver lá o que mais que eu vou falar, enquanto não dá 8 horas em ponto. Depois do meu mestrado, eu fiz com contação de histórias, a influência de histórias no desenvolvimento das crianças, e sempre atendendo crianças de desenvolvimento típico e atípico. Eu atendo ainda crianças de desenvolvimento típico também, porque é o que eu falo sempre para todo mundo, autismo não é um mundo à parte. As intervenções com autismo, elas são, sim, muito diferentes, se a gente pensa em programas de intervenção intensiva, eles são muito diferentes dos programas para outras famílias, para outras demandas, né? Mas famílias são famílias e pessoas com autismo, crianças com autismo são crianças como quaisquer outras crianças. E eu faço questão de continuar atendendo crianças típicas até para eu não perder a mão, porque às vezes, né, eu vejo, e aí quando eu falo vejo, não é julgando o trabalho de ninguém, é simplesmente querendo pensar no que eu quero oferecer para as minhas famílias. Eu vejo que, às vezes, alguns programas de ensino para crianças com autismo, às vezes, são muito diferentes daqueles que são esperados em crianças típicas. Então, eu quero sempre ter essa interface, até para ter parâmetros do que é esperado numa escola regular, para pensar em desenvolver programas baseados no que a gente tem, né, nas crianças típicas. Para não ficar isso tão abstrato, às vezes eu já vi situações em que a gente ensina crianças a sentar por 2 horas, crianças de 3 aninhos, sendo que na escola, né, nenhuma criança nessa idade senta por 2 horas ininterruptas, né? Então, essas questões que eu penso que, às vezes, se a gente trabalha só com autismo, a gente acaba desenvolvendo programas que nem sempre têm parâmetros na vida fora, né, na realidade, né, junto com as crianças típicas. Então, eu gosto de ter sempre esse parâmetro de comparação, né? Até porque, às vezes, se você também trabalha com crianças com autismo o tempo inteiro, e dependendo da população, às vezes você recebe crianças muito graves, aí uma criança que é moderada, você acha incrível. Nossa, ela olhou para mim, então tá maravilhoso. Porque você perde parâmetro de comparação, né? Então, por isso que eu continuo trabalhando com crianças típicas. Mas agora, 8 horas e 1 minuto, e vamos começar oficialmente a nossa live. Eu queria, primeiramente, agradecer a Adriana pelo convite. É um prazer imenso estar com vocês, conversando com vocês. Porque para mim faz parte, né, da minha vida e é missão de vida poder trabalhar com famílias. Eu não tenho como trabalhar apenas com crianças com autismo, eu tenho que trabalhar com a família como um todo. Então, para mim maravilhoso falar sobre o que eu vivo, falar sobre algo que já faz parte da minha vida, num mês particularmente propício para isso, porque é o mês onde é o Dia de Conscientização Mundial do Autismo. Então, tem toda uma questão aí de sensibilização. Famílias de pessoas com autismo sempre têm e sempre estão lutando aí todos os dias, não é só dia 2. Mas há toda uma conscientização, pensando em mídias, pensando em divulgação, pensando em visibilidade dessas pessoas, e tudo isso é fundamental para a gente lutar, porque quem trabalha na área, quem é pai, quem é mãe, sabe que ainda há muito, 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 muito a ser feito, né? Então, poder falar com vocês e a gente poder pensar e discutir juntos sobre esse tema, eu acho que é fundamental.
As dúvidas, gente, como eu não estou vendo aí pelo chat, como eu falei, a Adriana vai me passando as dúvidas e os comentários de vocês. Vou começar fazendo uma introdução. Eu achei muito legal a ideia da Adriana de colocar na live prevenindo problemas de comportamento, porque muitas vezes a gente faz cursos, né, com o título Manejo de Problemas de Comportamento, e às vezes o manejo implica em intervir quando o comportamento já ocorreu. E, na verdade, muito melhor do que pensar em apenas intervir quando o problema já está instalado, é pensar em como prevenir, como antecipar para que esses problemas de comportamento não ocorram e como ensinar novas habilidades, né, para que esses comportamentos que tem uma função que a gente pensa, né, que é inadequado, que traz algum prejuízo para a vida da criança, possam ser substituídos por comportamentos mais adequados, mais adaptativos. E aí, quando eu falo, gente, de problemas de comportamento, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o que seriam problemas de comportamento. Por quê, gente? Porque a gente precisa saber o que de fato é um problema e o que é uma característica de uma criança que pode ter ou não autismo. Às vezes a gente acha que tudo que a criança tem, ou qualquer problema que ela tem, ou comportamento um pouco diferente, é por conta do autismo. Mas se a gente vê crianças típicas, a gente vai ver que crianças típicas também têm suas especificidades, ou coisas até um pouco diferentes, umas esquisitices, uns comportamentos assim, né? Sei lá, morder a blusa, morder tal coisa, que são questões sensoriais, mas de crianças típicas também. Claro que, né, a gente vai ter que avaliar, mesmo em crianças típicas, o risco desses comportamentos. Então, gente, sempre que a gente pensar em problema de comportamento, tenham em mente isso. Problema de comportamento para quem? Será que para a criança isso necessariamente é um problema? Quando a gente fala de problema de comportamento, a gente está falando de algo que traz algum prejuízo, tanto para a criança quanto para as pessoas que estão ao redor dela. Prejuízo para a criança no sentido de impedir, dificultar a aquisição de novos comportamentos. Por exemplo, se uma criança tem uma estereotipia muito importante e ela balança a cabeça o tempo inteiro, o balançar a cabeça, às vezes, e nem é sempre, viu, gente, impede que ela atente para os elementos da mesa, que ela faça contato visual, que ela faça uma série de coisas que são fundamentais para o desenvolvimento, né? Então, isso é um problema de comportamento. Agora, se a criança se balança ou balança as mãos quando está feliz, e só quando está feliz ela faz assim, alegre, será que isso necessariamente é um problema de comportamento? Eu posso ensinar essa criança alguma forma mais adequada ou socialmente mais típica, né? Quando você estiver feliz, você pode fazer yes, a gente pode fazer um high five, né? Um toca aqui, a gente pode comemorar, a gente pode fazer de diversas formas. Né? Então, você pode dar outros modelos para a criança. Mas se ela quiser continuar comemorando, balançando as mãozinhas assim, será que isso é um problema? Por que eu falo isso? Às vezes as famílias nos procuram e já pensam que o alvo principal de trabalho deveria ser esses, né? Algumas famílias. E quando eu falo isso, gente, eu estou falando com todo cuidado, tá? Porque é fácil falar da vida dos outros, né? E não é isso que a gente quer refletir sobre isso. Eu sei que às vezes as famílias se preocupam com o flapping ou com algum movimento repetitivo que a criança faz. Por quê? Porque isso implica em as pessoas perguntarem, né, em mobilizar as pessoas ao redor e as pessoas começarem a perguntar o que ele tem. E né, isso causa um desconforto e um constrangimento. Por quê? Porque tem pessoas assim que são maravilhosas, né? Em termos de sensibilidade ao outro. Eu já vi situação, porque eu faço atendimento fora, né, em vários contextos, eu estava com uma criança, e aí uma pessoa, do nada, nunca vi essa pessoa na vida, ela olha para mim e fala, o que ela tem?
A minha vontade é de olhar para aquela pessoa e falar o que você tem. Porque, assim, falta aí uma empatia, um cuidar da sua vida, assim, importante também. Aí fiquei olhando, né, não falei nada disso, tô falando para vocês. Fiquei olhando para aquela pessoa com aquela cara de paisagem, assim, e não falei nada, tá? Mas eu estava trabalhando ali. Eu já faço isso várias vezes, eu já tive isso várias vezes. Então, para mim, não foi um constrangimento, deu assim, vamos dizer assim, uma indignação da pessoa sair perguntando de coisa que ela não tinha nada a ver com a vida de ninguém. Mas não me causou constrangimento. Eu estou muito bem, né? Eu trabalho com autismo, a minha vida é trabalhar com crianças com autismo, então não muda nada. Mas para uma família que está começando agora a entender o que é, né, ou vamos dizer assim, o mundo do autismo, as características. Às vezes é uma família que teve todo um planejamento de como seria a criança sonhada. E às vezes a criança do sonho não corresponde à criança da realidade. E tudo bem, né? Raramente a gente vai ter alguma coisa exatamente como a gente sonha. As coisas são diferentes. Eu brinco, né? Nasceu tem vida própria. E ninguém nasceu para satisfazer os nossos desejos. Mas a gente sabe que isso às vezes gera frustração, pode gerar uma série de questões dolorosas para a família. E aí me vem uma pessoa e faz esses tipos de pergunta, a gente sabe que causa constrangimento. Então, eu não estou desmerecendo a preocupação da família. Mas, para mim, o que eu penso é, esse tipo de situação, muito provavelmente, é um problema da pessoa que não tem habilidade de cuidar da sua própria vida, tá? A criança balançar as mãos quando está feliz, para mim, não é um problema. Né? Então, e aí a gente vai ter que avaliar, porque cada caso, às vezes, uma situação que não é problema para um, é problema para o outro. E aí a gente vai ter que avaliar sempre tudo isso, né? Não tem uma receita. Mas sempre pensem que o problema, o problema é para quem, né? Para ser um problema de comportamento, ele precisa ter um padrão persistente, repetitivo e prejudicar a vida da pessoa, tá? Então, um dia que a criança do nada resolveu fazer uma estripulia, né, sei lá, colocou a mão na privada, jogou shampoo inteiro na roupa. Não é um problema de comportamento. Agora, dependendo da forma que a gente lida com isso, isso pode virar um problema, tá? Por quê? Porque pode ser uma forma que ela tem de chamar a atenção, de fugir de alguma coisa, porque aí, né, vamos supor que você manda ela fazer uma coisa, ela manda comer e ela não quer comer, uma criança tem restrição alimentar, ela vai lá e joga um tanto de shampoo na cabeça, até você limpar ela, até você fazer um monte de coisas, ela consegue procrastinar um pouquinho a tarefa difícil. Então, por que é tão legal a gente pensar na ideia de prevenção de problemas de comportamento? Porque a gente precisa pensar antes que o comportamento se instale, ou seja, antes que a criança aprenda o mal feito, e criança típica e atípica aprende o mal feito, né? A gente ensina 1000 vezes uma palavra, a dizer obrigada, a dizer por favor, ela ouve um palavrão, ela vai falar o tempo todo, né? Mas por quê? Porque há toda uma mobilização no ambiente aí que mostra para ela que, opa, quando eu falo uma determinada palavra, algo muda no ambiente. Então, talvez valha a pena eu repetir esse palavrão, porque esse palavrão gera mais comoção no ambiente do que um obrigado, do que um por favor, né? Então, quando a gente pensa em prevenir problemas de comportamento, a ideia de prevenção, gente, é o que a gente precisa. Vou falar primeiro, né, porque como a gente o público são de pais de autistas e muito provavelmente são de pais que já têm crianças com problemas de comportamento já instalados, vou falar agora mais em relação a como prevenir que esses comportamentos que já ocorreram no passado voltem a ocorrer.
Isso tudo que eu vou falar, gente, algumas coisas são regras gerais, assim, da nossa área de lógica do comportamento, mas assim, não tem receita de bolo em relação a como vai ser a intervenção, né? Se eu tivesse uma receita de bolo aqui e mandasse para vocês, vocês ficariam felizes, eu ficaria rica, eu ficaria feliz sabendo que eu estou enriquecendo às custas de trazer felicidade para as pessoas. E tem professoras também. Joia. E aí a vida seria muito melhor, né? Mas, enfim, como eu não tenho receita de bolo, eu vou falar o que a gente tem aqui em termos de intervenção e dentro do que a gente tem de conhecimento científico. Bom, gente, comportamentos adequados e comportamentos inadequados ocorrem porque a gente aprende, tá? Aprende, algumas coisas fazem parte da nossa espécie, alguns tipos de comportamento, e muita coisa a gente aprende na nossa relação com o outro, na nossa relação no dia a dia. Há coisas, gente, que são fundamentais para todos nós. A atenção do outro é algo que é fundamental. Nós somos seres, e aí isso é filogenético, ou seja, provavelmente é determinado pela história da nossa espécie, nós vivemos e nós precisamos das pessoas. E crianças com autismo, embora tenham problemas de socialização, não significa que eles não precisem de atenção ou que eles não façam coisas sob controle de atenção. O que acontece muitas vezes é que a forma que eles usam para obter atenção, eles e várias outras crianças típicas também, né? E nós também, às vezes não é a mais adequada para trazer uma relação saudável, né? Então, a curto prazo a criança recebe atenção, mas a longo prazo ela pode ter algum prejuízo. Por exemplo, se a gente fala de uma criança que tem um choro excessivo, e aí todo mundo, toda vez que ela chora, todo mundo pega no colo e nina, que é uma delícia, né? Pegar a criança, e se ela se acalmar assim no seu colo, isso é super gostoso também para quem está conseguindo fazer isso. Então, se a gente faz isso o tempo inteiro, em curto prazo, não que eu tô falando que não pode fazer, viu, gente? Mas assim, em algumas situações, para uma criança que tem um choro super excessivo, em curto prazo, ela vai ter atenção. Mas em longo prazo, a família vai ficar estressada, ela talvez tenha pouca relação social na escola, porque é aquela criança que chora por tudo. Então, vai ter uma série de problemas aí para ela. Então, neste caso, o choro se torna um problema de comportamento. E aí, o que a gente precisa ver, né? Que a gente sempre aprende um comportamento porque ele tem uma função. Uma função é essa que eu falei para vocês, que é a atenção. Tá? Então, às vezes, a gente se comporta sob controle de atenção, ou seja, lá no passado, quando a gente fez isso, deu certo. E aí, a tendência é fazer de novo. No caso de atenção, lá no passado, a criança chorou, neném, deu certo. E aí, às vezes, a criança continua repetindo esse padrão. Criança pequena chora e tudo bem, ela não tem nada melhor para fazer, porque um bebezinho não vai fazer muita coisa além de chorar, e a gente tem que, sim, dar atenção para todo o choro dele, mas é importante que a gente pense que há formas mais adequadas de se comunicar. E ao longo do desenvolvimento da criança, a gente pode ensinar outras formas de se comunicar. Então, gente, o comportamento pode ocorrer sob controle de atenção. O comportamento pode ocorrer para fugir de algo que não é legal, algo que a gente chama de aversivo, que pode ser uma tarefa, né? Vai tomar banho, moleque! Aí a criança já se joga no chão. Então, o comportamento pode ser para fugir de algum tipo de tarefa ou de atividade, ou algo que ela não gosta. Lembrando que tarefa, demanda, o que é demanda para um, não necessariamente é demanda para outro. Tá? Às vezes, né, olhar um contato visual para uma criança com autismo pode ser extremamente aversivo, pode ser uma demanda super alta, de super custo para ele, porque olhar nos olhos não é legal. Tem criancinha, né, criancinha e adulto, né? Eu falo criança porque eu trabalho muito com criança, mas enfim, que até fecha o olho, né? Ela tá olhando, antes que ela cruze o olhar com o seu, ela vai até fechar o olho, porque isso é aversivo. Então, gente, demanda para um não necessariamente é demanda para outro.
Então, falamos que o comportamento pode ocorrer sob controle de atenção, que o comportamento pode ocorrer sob controle de fuga de demanda, que o comportamento pode ocorrer sob controle de acesso a alguma coisa. Então, a criança chora, grita, se joga no chão, ou até bate a cabeça na parede, a gente vai lá e dá alguma coisa que ela quer. Então, assim, o choro, a criança aprende que um determinado comportamento, estou falando do choro, gente, mas pode ser qualquer comportamento, tá? Desde comportamentos graves, tipo bater a cabeça, né, comportamentos autolesivos, até comportamentos mais comuns em crianças típicas também. Então, o comportamento pode ocorrer sob controle de atenção, de fuga de demanda, de acesso a algum item, e o comportamento também pode ocorrer sob controle do que a gente chama de estimulação sensorial. Então, às vezes, a criança rasga um papel na sala de aula, não necessariamente porque ela está querendo desafiar o professor ou fugir da tarefa. Ela pode rasgar o papel porque o barulho é legal, né? A gente também não gosta eu amo estourar plástico bolha. Eu adoro estourar plástico bolha. E às vezes a criança vai fazer alguma coisa que é de fundo sensorial, que é sob controle sensorial. Então, o comportamento pode ter várias funções. E às vezes um comportamento o mesmo comportamento pode ter várias funções. Eu posso rasgar um papel porque as pessoas falam para eu não rasgar, e aí eu vou levar bronca, e bronca é um tipo de atenção. Eu posso rasgar o papel porque alguém me deu uma tarefa, e se eu rasgo o papel, não tem como fazer a tarefa. Eu posso rasgar o papel porque eu quero alguma coisa, então se ninguém me dá, eu vou e rasgo o papel. Ou eu posso rasgar o papel porque é divertido rasgar o papel e faz um barulho legal, e a sensação de rasgar o papel é legal. Então, vocês percebem que, às vezes, um mesmo comportamento, ele pode ter funções diferentes. Eu tô falando isso, gente, porque antes da gente intervir, a gente precisa identificar qual é a função do comportamento, tá? Por exemplo, se a função do comportamento é atenção ou mesmo estimulação sensorial, ela curte rasgar, e a pessoa acha que a criança está fugindo da demanda, e a pessoa acha que a criança está fugindo da demanda e vai lá e dá mais demanda, a criança vai rasgar de novo. Mais demanda, a criança vai rasgar de novo. Você vai fazer isso até você desistir, ou até ela cansar, porque ela está de saco cheio já não é mais nem tão divertido. Você não ensina nada se você intervir de forma errada, né, com a hipótese errada de função. Então, eu vou falar para vocês algumas indicadores do ambiente para a gente pensar em qual a função e qual o manejo adequado. Só vou ver aqui, ler uma pergunta. A Sinara Lima está perguntando como trabalhar com o comportamento de crianças com trauma de infância. Não entendi muito bem qual seria o tipo de trauma de infância que você está falando, Sinara. Se você puder, por favor, enquanto eu estiver falando do restante da aula, né, da live, explicar um pouquinho mais qual é a questão, eu posso ajudar. Então, eu vou pedir para você explicar um pouquinho mais. Bom, gente, então, identificar a função do comportamento é essencial para a gente intervir. Então, pensando em atenção, vamos pensar aí no ambiente, para a gente pensar que tipos de coisas do ambiente que nos ajudam a pensar se o comportamento é ou não mantido pela atenção. Sempre que a gente for tentar identificar a função do comportamento, a gente identifica essa função pensando no que acontece antes e no que acontece depois que o comportamento ocorre. Se a criança, no caso de atenção, né, tem um problema de comportamento sob controle de atenção, ela não vai fazer escondido. Então, se a criança se esconde para fazer, esconde as pistas, daquele jeitinho dela, né, achando que ninguém está percebendo. Mas se ela esconde algo, muito provavelmente, este comportamento não é sob controle de atenção. Por quê? Se o comportamento é sob controle de atenção, a criança vai fazer perto de alguém, por exemplo. Ou ela vai fazer depois dela ter ficado um tempão sem atenção, então quer dizer que ela está privada de atenção, aí ela faz alguma coisa
come terra, joga um prato no chão, faz alguma coisa e alguém vai lá, né? Então, quando a gente fala de comportamento mantido por atenção, a criança ou faz já na presença da pessoa, tem criança que inclusive olha, né? Antes de, sei lá, comer um shampoo ou alguma coisa assim, ela olha para alguém para mostrar, eu vou comer, para ver se há alguma mobilização no ambiente, né? Então, se ela olha para alguém antes de se engajar no problema de comportamento, se ela se aproxima de alguém, às vezes tem criança que se aproxima, olha, mas numa distância que não dê para bloquear, tá? Eu tinha uma criança que ela comia areia na escola, e, gente, isso é super perigoso. Mas ela não comia areia em qualquer momento. Ela comia areia numa situação em que ela estava a tipo 1 metro de distância de alguém. Olhava para a pessoa para garantir que estavam vendo o que ela estava fazendo, comia e saía correndo. E não tem como ignorar, né? Você vai correr atrás da criança porque isso implica em risco para a vida dela. Então, era um comportamento claramente mantido por atenção. Tá? Então, esses são os principais indicadores para a gente pensar se o comportamento ocorre sob controle de atenção. Alguém dá atenção depois, dá uma bronca, ou um carinho, ou alguma coisa, ou a criança está privada antes de atenção, ou ela procurar alguém antes de se engajar no problema de comportamento para garantir que alguém está olhando para ela, para obter atenção. Então, esses são alguns indícios. E aí, gente, quais são as formas de manejo adequadas? Primeiro, dá muita atenção quando aquela criança não estiver engajada no problema de comportamento. Às vezes, o que a família faz? Deixa a criança lá no tablet. Enquanto a criança está no tablet, você vai fazer alguma coisa, você precisa lavar roupa, fazer comida, pagar conta e viver com todas as coisas, né, as responsabilidades ou não responsabilidades que você tem. E aí, gente, é nesse momento que a criança se engaja num problema de comportamento, porque ela estava privada de atenção. Se é uma criança que tem problemas de comportamento sob controle de atenção, a minha sugestão é que a gente dê atenção em muitos momentos. Primeira coisa, dá muita atenção. Então, tem famílias que às vezes eu dou a dica, programa no celular de, sei lá, meia hora, vai variando, meia hora, 40 minutos, 15 minutos, a gente vai pensando nesse tempo, com base em quanto tempo a criança consegue ficar sozinha, né, sem emitir problemas de comportamento. Às vezes tem criança que vai ser muito menos. De tempos em tempos, vai lá, dá um oi, vê o que está assistindo, senta do lado, dá um beijinho, enfim, dá muita atenção. Tô lavando a louça. Lavei algumas coisas, guardei e vou lá, dou um oi, volto, continuo lavando. De tempos em tempos. Para quê? Para que ela não fique privada de atenção, tá? Porque se ela ficar privada, a chance dela emitir um comportamento inadequado é maior. Outra coisa, valorizar muito os comportamentos adequados da criança, ainda que seja não fazer nada. Estou lá, bonitinha, sentada. Você pode dar um beijo, um sorriso. Tentem prestar atenção em qual é o tipo de atenção que essa criança procura, tá? Tem criança que só de você chegar, fazer um carinho e passar por ali, já tá ótimo. Tem criança que você vai precisar conversar, e tem criança que você vai precisar super elogiar. Nossa, que legal, isso e aquilo. Vocês não precisam sair elogiando sempre, vocês precisam ver qual é o tipo de atenção que essa criança gosta. E disponibilizar essa atenção em vários momentos, incluindo aqueles que, aqueles momentos que ela não está fazendo nada errado. Ela está ali na dela, já está ótimo, tá? Muita ajuda que não atrapalha, né? Então já está ótimo. Se ela estiver ali no cantinho dela e tranquila, aí a gente vai lá, dá bastante atenção. Em situações que essa criança for ficar sozinha, porque não dá para deixar, às vezes, a criança, ainda mais com o tempo, né? Crianças maiores, não dá para a gente deixar elas ali sem... Uma hora ou outra ela vai ficar sozinha, é importante que a gente já tente trabalhar de forma antecipada. Se ela come areia, por exemplo, como é o caso dessa criança, se não tem como ter supervisão ali, tô na escola, é muita gente, então é melhor, gente, que ela não vá no parque, que ela faça outra coisa com outras crianças, que altere o horário dela para estar com outras crianças, mas não estar
num lugar onde envolve risco para ela sem que ela tenha supervisão. Porque não vai dar. Então, a gente vai tentar prevenir o problema de comportamento. Olha qual é o problema de comportamento, e se ele ocorre sob controle de atenção, e principalmente se é comportamento perigoso, não deixa, impede a criança de fazer esse comportamento antes, por quê? Porque se ela se comportar dessa forma inadequada, se ela comer areia, você não vai conseguir ignorar. Então, é melhor a gente prevenir que o comportamento ocorra, tá? Você não vai ignorar a criança bater na cabeça, tá? Na parede. Mas você pode ignorar se você forrar a sala ou a mesa de EVA, tapete, coisas que amortecem. Então, dependendo da situação, a gente pode tentar pensar em situações de segurança para minimizar a probabilidade de expor a criança a risco. A primeira coisa que a gente tem que pensar é em como reduzir ao máximo os riscos, tá? Então, falei aí de problemas de comportamento mantidos por atenção. Agora eu vou ler uma pergunta. Voltando à pergunta da Sinara... Não, desculpa, ela ainda não falou. Pergunta da Leide Nara Oliveira. Quando a criança está sem interesse, por exemplo, nas atividades escolares, por conta de algo que a interessa mais, como atrair a atenção dela para aquela atividade? Vai ser agora a minha segunda questão, que eu vou falar de comportamentos mantidos por fuga de demanda. Então, vou falar disso agora. Às vezes, algumas coisas na escola ou em alguns momentos, né, a criança acha tudo chato e ela vai fugir de todas as formas possíveis das atividades que a gente está dando para ela. E tudo isso para ela é chato. Vamos entender que tudo isso para essa criança é aversivo. Nessa situação, minha gente, o que a gente pode fazer? Primeiro, ver que tipo de tarefa ela está fazendo. Então, assim, aliás, né, olhar para ver qual que é a natureza dessa tarefa, para ver se a gente consegue identificar se tem algum tipo de tarefa, de atividade específica na escola, como foi perguntado aqui, ou pela Leide Nara, ou por outras pessoas, né, por perto. Então, a gente precisa pensar em qual a natureza da tarefa, da escola ou de qualquer contexto, para ver se a gente consegue identificar se tem alguma tarefa, algum tipo de tarefa específica. Bom, gente, como identificar se o comportamento é mantido por atenção, por fuga de demanda, né? Fuga de atividade. Primeiro, o comportamento vai ocorrer quando é dada uma demanda. Então, como antecedente desse problema de comportamento, alguém apresentar alguma coisa para a criança fazer. Pode ser olha para mim, e às vezes olha para mim já é chatíssimo para a criança. Pode ser dar uma atividade de matemática, e aí ela pode se engajar em N problemas de comportamento. Se o comportamento dela ocorre sob controle de fuga de demanda, ela vai emitir algum comportamento que, de alguma forma, atrasa, retarda, impede ou elimina essa demanda, tá? Por exemplo, se você dá a tarefa e ele se joga no chão, por mais que você pegue a criança e sente de novo ela, até alguém pegar, até alguém falar alguma coisa, a gente está adiando a tarefa. E isso mantém o comportamento dela. Então, é aquela procrastinação, né? É o empurrar com a barriga. Então, se a criança começa a falar um monte de palavrão na sala, e aí você acha até que é atenção, né? Mas às vezes é a tarefa, e todo mundo vai falar, e aí vai ter gracinha, e aí enquanto isso ela vai se esquivando da tarefa, talvez o problema de comportamento é mantido sob controle de fuga de demanda, tá? Então, tudo que, de alguma forma, retarda, impede, elimina a tarefa, pode ser mantido por controle de fuga de demanda. E nessa situação, o que a gente pode pensar, né? Que é a questão que a Leide Nara falou. Às vezes a criança não se interessa por essa atividade, pelas atividades da escola. A gente vai ter que avaliar qual o nível de dificuldade dessa tarefa, porque às vezes ele não se interessa, não é simplesmente porque ele não se interessa, porque o nível de dificuldade dessa tarefa é muito alto. E, gente, principalmente quem é professor, aprendeu muito sobre crianças típicas. Não aprendeu
né, agora está tendo toda uma questão, e aí graças a muita mobilização, visibilidade, live e pessoas falando sobre isso, que a gente começa a pensar, né, no desenvolvimento atípico. E às vezes, uma tarefa que não é difícil para a grande maioria, para essa criança é muito difícil. Quando eu falo que a tarefa é difícil, gente, às vezes é uma tarefa, ela pode ser ou porque falta pré-requisito mesmo na escola, ela não vai conseguir fazer a tarefa ou pintar, porque ela não consegue pegar no lápis, porque para ela cansa a mão, porque ela não tem sentido nenhum aquela imagem que está no papel, que ela não tem noção nenhuma do que está acontecendo ali. Então, às vezes, isso é uma tarefa difícil para ela, abstrata demais. Às vezes, o tempo realizando a tarefa é muito grande. Tudo bem, pintar eu até posso, mas pintar por meia hora para essa criança já é pedir demais. Então, às vezes, o tipo de tarefa é muito grande, é muito difícil, o tempo realizando aquela tarefa é muito grande, às vezes a tarefa é muito repetitiva, a gente não sabe muito como adaptar material, às vezes acontece muito, aí você acha um negócio que a criança gostou e vai apresentar aquele trem o restante do ano e tentando todas as adaptações, pensando naquilo que deu certo uma vez. E às vezes o que acontece? Saco cheio, essa criança está de saco cheio daquela tarefa, porque toda vez é a mesma coisa. Gostava de pintar até que alguém teve a ideia de me fazer pintar todo dia, toda hora, por muito tempo. Então aí a gente tem que ver se essa criança está sendo exposta... Perdão, gente. Espirros. De alergia. Se essa criança está sendo exposta a um tipo de tarefa muito repetitiva, e aí, quando eu falo de uma tarefa muito difícil, às vezes tem pessoas que vão falar assim, não é difícil. Outro dia, eu fiz ela pintar e ela pintou 40 minutos. Então, quer dizer, se ela pintou 40 minutos antes, ela vai conseguir pintar 40 minutos agora. Não, né? A gente não pode nivelar por cima. Todos nós já tivemos um dia que a gente rendeu, que é uma beleza, na academia, nas atividades do dia a dia, mas este não é o nosso natural. E exigir da gente sempre este ótimo nosso é muito. Da mesma forma, exigir da criança isso, né? Então, a gente vai ter que pensar em que tipo de demanda está sendo dada e dar uma demanda que é adequada ao repertório da criança, tanto em quantidade, tempo, nível de dificuldade e variedade. Aí você pode tentar variar dentro do que dá para variar, tá? O Rodrigo, neste caso, você dá a demanda no chão em vez de pegar e direcioná-la para a mesa? Vou explicar. Então, gente, uma questão para antecipar o problema antecipar o problema de comportamento, verificando tudo isso, nível de dificuldade, tarefa que é dada, tempo, isso é para prevenir o problema de comportamento. Aí, o que a gente faz depois que o comportamento já ocorreu, tá? A gente vai ter que, de alguma forma, persistir para que a criança faça a tarefa. Se a gente ficar mandando a criança levantar, levanta, fulano, levanta, fulano, levanta, fulano. Enquanto isso, ela tá lá jogada no chão, super fugindo da tarefa e não fazendo nada. Quanto mais você ficar falando ali, às vezes não vai adiantar nada. Então, talvez, igual o Rodrigo falou, fazer a tarefa no chão, mas você vai fazer a tarefa, né? Fez a tarefa, pode ser. Ou fazê-la... explicar para ela que você vai ajudar ela. Eu te ajudo. Então, a gente faz junto. Mas ela tem que terminar essa tarefa. Então, uma vez que a gente deu a tarefa, a gente vai fazer com que ela faça a tarefa. É importante, gente, a gente avaliar sempre o nível de dificuldade para que não tenha fuga de demanda, tá? Para evitar, né? Porque fuga de demanda sempre vai ter, na nossa vida também tem. Mas para evitar que esses problemas de comportamento ocorram. E uma vez que eles ocorreram, a gente vai manter essa demanda. E aí vai manter, né? A demanda igual por um tempo grande ali, até que o comportamento-alvo seja feito. Então, gente, e o que a gente precisa pensar? Antes, ao invés de eu falar assim, você vai pintar essas 2 páginas. Aí a criança se joga no chão, você fala assim, então pinta só uma. Opa, você reforçou o comportamento dela, porque você reduziu a demanda. Então, é mais fácil você falar assim,
Vamos pintar e eu te ajudo, tá? Ou vou com você. Pensa bem antes de dar a demanda, porque depois que você deu a demanda, se você começar a flexibilizar, depois que o comportamento ocorreu, às vezes a gente pode estar reforçando sobre o controle de fuga de demanda. Então, uma vez que o comportamento ocorreu, você vai persistir até que a demanda ocorra. Até que o comportamento, né, ocorra. E depois disso, olha, pelo amor de Deus, para isso não acontecer de novo. Vê que tipo de tarefa. Ela estava fazendo tarefa a 20 minutos. Então, a gente vai dar tarefas de 5 minutos. 5 minutos, sai, dá uma volta, mais 5 minutos, sai, dá uma volta, mais 5 minutos, sai, dá uma volta, vai fazer outra coisa. É melhor assim, de 5 em 5, mas ela está fazendo e está obedecendo, está seguindo a instrução, do que ela se jogar, a gente começar a diminuir a quantidade de tarefa e ela perceber o que é claro, que ela é dona da situação. Então, tentar olhar, né, para que de alguma forma aquela tarefa seja cumprida. E sempre, se acontecer o problema de comportamento, olha para o tipo de tarefa que foi dada e tenta ver a quantidade, o tipo de demanda, tudo, para que a gente consiga, às vezes, reduzir a demanda, fazer a demanda em intervalos maiores, né, para um pouco, intercalar as demandas, enfim. E aí varia isso de uma criança para outra. Então, gente, essa é uma questão bastante importante. E gradativamente, gente, poxa, mas eu vou fazer a criança ficar saindo a cada 5 minutos? Enfim, as outras crianças não saem a cada 5 minutos. Ok, as outras crianças não saem a cada 5 minutos, mas a gente está precisando fazer isso para que essa criança consiga aprender. Mas a ideia não é ficar assim para sempre. É planejar de forma gradativa o aumento do tempo dessa criança realizando a tarefa, por exemplo, se o problema é o tempo, né? E a quantidade de tarefa, e aumentando, né, as habilidades, aumentando o repertório. Quando isso vai ser feito, isso depende muito de várias coisas, mas o que a gente quer, às vezes, é reduzir um pouco da demanda para reduzir problema de comportamento e ensinar um repertório mais adequado de seguir instrução e depois aumentar o nível de dificuldade da tarefa para que ela consiga fazer. Não é simplesmente reduzir a demanda e acabou, né? Então, isso é uma questão importante. Então, gente, se o problema de comportamento ocorre sob o controle de fuga de demanda e eu sento do lado da criança e falo, o que está acontecendo no seu coraçãozinho, meu amor? Fala para a tia ou fala para a mamãe. Tá acontecendo alguma coisa? Isso e aquilo? Gente, vocês estão dando o que ela quer, que é continuar sem fazer a demanda. Então, é legal conversar, gente, é super legal conversar com a criança e perguntar, às vezes, o que ela sente, ter essa relação. Às vezes, tem crianças que não conseguem falar sobre isso, então você vai ter que olhar muito para o ambiente, ou às vezes você até consegue ter uma conversa desse tipo com a criança. Percebam o repertório da criança de vocês. Mas, no momento que ela está tendo comportamento inadequado, dar sermão, bronca, ou falar, isso é tão importante para a sua vida, meu amor, eu quero que você seja uma pessoa bem-sucedida, eu quero que você seja... Não é este o momento. O momento é de ser a coisa mais chata possível, é persistir na demanda, ó. Vamos terminar. E até o comportamento ocorrer. Tirar as outras coisas legais para que ela pode se engajar, né? Uma vez um pai me pediu ajuda porque não conseguia tirar a criança do carro. Mas a criança estava com o celular na mão. Ela não ia sair. A única coisa que eu fiz foi, por favor, me dá. Ela me deu o celular, eu falei, sai, vamos sair com a tia. E aí ela saiu, né? Enfim, então, assim, às vezes, se você não... se ela tem outras coisas mais legais, enquanto ela faz a demanda, a gente tem que olhar tudo isso para ver se ela... Porque às vezes ela não faz a demanda e ela ainda tem alguma coisa super legal para se engajar e que não vai dar certo mesmo, né? Então, você vai tirar tudo de divertido que tiver perto e aguardar até que ela faça a demanda. Às vezes isso vai demorar muito, às vezes isso vai demorar menos, mas aí a gente vai tentando ser consistente em relação a isso.
Então, este é uma possibilidade. Outra possibilidade, pessoal, são comportamentos que são mantidos por acesso a tangível, por acesso a algum item. E aí, nessa situação, é mais fácil de identificar, né? Porque a criança pede, ou alguém retirou algo da mão dela e ela fica irritada. Então, como antecedente, é a presença ou a retirada de algum item que ela gosta. Ou às vezes o item está ali, perto dela, mas está inacessível, ou ela passa perto da loja X ou do shopping que tem aquele brinquedo super legal, né? E, enfim, então, o acesso a tangível é algo mais fácil de identificar. E aí, gente, nessa situação, a gente vai precisar ensinar para essa criança 2 comportamentos importantes. A gente vai ensinar a pedir de modo adequado, porque algumas coisas, se ela pede bonitinho, ela pode conseguir. E a gente também vai ensinar que a vida não é fácil para ninguém, né? Ou seja, ensinar a tolerar a frustração, que nem sempre ela pode ter tudo que ela quer. E aí tem, quem trabalha, né, na área, a gente tem estruturas organizadas disso, para em alguns momentos ceder e outros momentos não ceder, porque a vida ela tem que se habituar. E aí tem formas, né, adequadas para ensinar isso. Então, gente, se algum dia vocês falam não para a criança e ela se comporta e não emite o inadequado, e vocês sabem que é alguma coisa legal para ela, né? Passou na porta da sorveteria e ela pediu sorvete e você falou não. E ela não teve inadequado, vamos valorizar isso, vamos falar, nossa, como você né, tá madura, tá crescida, tá uma mocinha ou um mocinho, você conseguiu entender, vamos valorizar, né? E até dar em outro momento, ou enfim, né? Mas valorizar quando ela se comporta, quando não tem o item que ela quer. Ou às vezes você pode até mudar de ideia, né? Ela se comportou tanto, tá tão bonitinha que a gente até muda de ideia, então toma. Mas para valorizar os momentos que ela emite comportamento adequado de tolerar a frustração. Então, essa é a forma de manejo. E quando a gente fala de comportamentos que são mantidos por algum tipo de estimulação sensorial, é algo um pouco mais difícil, né, para a gente pensar. Então, a gente tem algumas formas, mas como são questões bastante complicadas, e a parte de crianças com autismo em geral, elas podem ter alterações sensoriais importantes, eu sugiro que vocês procurem um terapeuta ocupacional com formação para isso, que saiba identificar, né, essas questões, para poder entender um pouco mais em relação ao tipo de alteração sensorial e o que mantém este problema de comportamento, para ou ensinar um comportamento alternativo, para que ela tenha acesso àquele mesmo tipo de reforçador, mas numa situação mais adequada. Por exemplo, se ela rasga papel, ela não vai poder rasgar em qualquer momento. Mas se ela participar a aula inteira sem rasgar papel, a gente dá um tantão de papel para ela rasgar depois, em outro momento, ou dar mais atividades com esses itens que ela gosta de rasgar. Enfim, a gente vai... Primeiro, a gente vai ter que identificar exatamente qual é a propriedade sensorial que reforça o comportamento dessa criança, e aí a gente vai pensando em intervenções. E se tem alguma coisa que às vezes é uma busca, que é uma fuga de alguma coisa, né? Algum som, algum barulho, a gente pode... Tem alguns tipos de intervenção, e dentre esses tipos de intervenção, às vezes, a apresentação sistemática, cuidadosa, aos poucos, desse estímulo que gera algum desconforto para a criança, para que ela aprenda a tolerar esse estímulo, tá? Porque se a gente falar, não, ela não gosta de barulho, e não levar nunca para lugar nenhum, a criança vai estar privada de muita coisa. E há formas de introdução desses estímulos de forma gradativa. Mas antes que vocês façam isso, eu recomendo que vocês façam com um profissional, com um analista do comportamento e com um terapeuta ocupacional que entenda do assunto, porque é uma coisa mais difícil. E aí, gente, a gente também sempre pode pensar no ensino de comunicação em diversos momentos. Então, ensinar a criança
também a pedir atenção de modo adequado, a falar, vem cá, vem brincar, ou fica comigo, ou, né, se ela não fala e tem um sistema de comunicação, que pode ser por figura, que pode ser por tablet, enfim, qualquer tipo de comunicação alternativa, usar o sistema para pedir atenção, ou ensinar a tocar de forma delicada no outro para chamar. Então, a gente sempre pode pensar em algum tipo de comunicação, porque fuga de demanda, acesso a item, atenção, são comportamentos que podem ser mediados socialmente, né? No caso de fuga de demanda, a gente também pode ensinar a criança a pedir um tempo, a falar que está cansada, mas aí ela não vai fazer nada. No início, a gente vai deixar ela sair toda vez que ela pedir. Mas depois, com o tempo, aí a gente também ensina a tolerar, que não vai ser toda hora que tá valendo isso. Então, às vezes, no início a gente vai flexibilizar, pedir o tempo a gente libera, e depois a gente vai mostrando para ela, por exemplo, um cartão que mostra que não adianta pedir agora, porque agora não está disponível, né? Então, a gente pode sempre pensar em ensinar algum tipo de comunicação mais adequada. E, por exemplo, se é o acesso a item, ensinar a pedir de forma adequada e também tolerar quando este item não vai ser acessível, porque a gente não pode ter o tempo todo tudo, né? E mesmo a atenção também, que é algo que é super legal a criança ser bastante sensível à atenção, mas a gente vai ter que também ensinar a criança a tolerar, mas é isso de forma gradativa, gente, não é assim, ela vai ter que ensinar que, enfim, não dá para dar atenção para ela o tempo inteiro. De forma gradativa, que infelizmente, né, ou felizmente, a mamãe, o papai, o amiguinho não está disponível para ela o tempo inteiro. Então, ela vai ter que aprender também a tolerar, né? Tolerar ficar um pouco mais sem acesso a um tempo sem atenção, tolerar que às vezes ela vai ter que fazer tarefa mesmo que ela não queira, tolerar que às vezes ela vai pedir alguma coisa, mas não vai rolar, ela não vai ter, porque não dá para se ter tudo nessa vida. E, enfim, então dá sempre para a gente pensar em algum tipo de comunicação aí nessa situação. E para crianças que têm um repertório verbal desenvolvido, eu sempre falo também que é importante a gente descrever os sentimentos para essas crianças na situação, para que elas aprendam também o que elas sentem, né? Eu sei que você tá bravo, mas não vai ter. Não é ficar falando, não, meu amor, não fica triste. Não, é só avisar para ela, dar nome a esses sentimentos que ela tem, porque isso é fundamental para ela aprender a lidar com essas emoções depois, né? Então, gente, questões básicas em relação à prevenção de problemas de comportamento são essas que eu falei para vocês. Aí eu queria ver se vocês têm mais dúvidas, mais questões. Agora a gente tem mais 10 minutos aí. E perguntem, né, à vontade, que eu estou aqui à disposição. Com muito prazer. A Adriana está digitando aqui algumas questões. Enquanto isso, eu vou recapitular tudo que eu falei. E vou falar uma coisa legal. Eu vou deixar para a Adriana, não sei se eu mandei já para a Adriana. Deixa eu já olhar aqui. Não mandei, mas vou mandar. Um resumo, tá, de tudo isso que eu estou falando para vocês hoje. No canal, no Manual de Invenções, vocês vão ver vídeos relacionados à fuga de demanda, atenção, mais fuga de demanda e atenção. A parte de tangível, estimulação sensorial, eu não coloquei ainda. E aí veio pandemia, 1000 coisas, e aí eu acabei não colocando mais coisas sobre isso. Mas vocês podem... mas tem os vídeos aí mostrando várias situações, né, e o que fazer nessas situações, e tem um material em PDF que eu posso mandar, né, para que vocês leiam. Tem treino específico para tolerar as frustrações, além do treino de espera? Tem vários treinos, viu? Posso depois, se quiser, Rodrigo, deixar uma literatura sobre isso. Tem treinos de mando, por exemplo, que primeiro a gente vai reforçar tudo,
E depois a gente mostra um cartão para essa criança, mostrando quando ela pode, o mando dela vai ser realizado e quando não vai. No início, às vezes, são poucas situações, depois a gente vai espaçando isso. Então, tanto, por todos esses, dá para fazer de forma com exposições gradativas e também dando, por exemplo, se a criança emite o comportamento adequado, a gente de esperar, de tolerar a frustração, ela às vezes pode ganhar algo de magnitude de preferência ainda maior. Tipo, por exemplo, vamos supor que ela pediu uma bala, e aí você falou não, e ela falou, tá bom. Tem, inclusive, programa que você ensina a criança a falar, tá bom. E aí dá uma dó, gente, porque você vê algumas crianças fazendo assim, ó, tá bom. Você sabe que por dentro ela tá super triste, mas ela tá conseguindo, dentro do possível, se regular ali e tolerar a frustração. E aí você dá depois alguma coisa mais legal ainda para ela. Então, você vai dar uma caixa de bombom contingente a ela ter conseguido tolerar o tempo. Estou falando uma caixa de bombom, exagerei, assim. Você vai dar alguma outra coisa de magnitude maior por ela ter esperado e por ela ter... E aí você fala, nossa, que legal, você conseguiu, né? Por ela não ter emitido problema de comportamento naquelas situações. Há algumas situações, inclusive, que você fala não em alguma... E às vezes você muda de ideia, né? Estava vendo um programa recente sobre treino de pais, chama Balance, e fora do Brasil. E aí eles estavam falando disso, né? Que às vezes você fala não, a criança se comportou bonitinho, aí você vai e fala sim. Então, são algumas situações controladas que você vai falar não, para expor em situação, né, controlada, segura, a criança a frustração, e se ela conseguir se regular, mesmo que seja pouquinho, rapidinho, a gente já vai, muda de ideia e dá o item para ela. Só que não é sempre que a gente vai fazer isso, né? Senão ela vai aprender que uma hora o item vai vir. É fazendo variações. E aí tem uma série de procedimentos aí para isso. Mas respondendo a muito mais coisas do que treino de espera só. Ótima pergunta. Mais questões, gente? Estamos aqui, faltando 5 minutos. Enquanto isso, eu vou só recapitular, né, o que a gente falou. Então, falamos de problemas de comportamento. Tá, o pessoal está agradecendo. Eu também agradeço muito, né? Sim, se vocês puderem se inscrever no canal, eu juro que vou colocar mais coisas, né, para vocês. E, enfim, né, boa noite, fico muito feliz. Então, recapitulando só o que a gente falou, nós falamos de problemas de comportamento, questão crítica, problema de comportamento para quem, né? O problema de comportamento precisa ter prejuízo para a criança e para as pessoas que estão ao redor dela, e problemas de comportamento ou comportamentos adequados são todos aprendidos, e aí a gente tem que identificar a função do comportamento antes de intervir. Falei de 4 funções: função de atenção, função de fugir de alguma demanda, função de acesso a algum item tangível e funções de estimulação sensorial, né, interna ou externa. Foram essas que eu falei, e a forma de trabalhar em cada uma delas. E é isso, gente. Se não temos mais perguntas, foi um super prazer estar com vocês. E precisando, estamos aí. E é isso. Um grande abraço virtual a todos, já que não podemos estar juntos. A gente já tinha pensado nessa palestra de forma presencial. Aí a gente parou na pandemia, achando, naquela época que a gente achava que era só 15 dias, um mês, que o negócio ia já voltar ao normal, como éramos ingênuos. Mas, bom, é isso, pessoal. Então, um grande abraço virtual a todos vocês, boa noite. E... tem um ano, é verdade. Tem um ano já isso tudo que a gente pensou. Então, ainda bem que a gente conseguiu fazer essa palestra, mesmo um ano depois, virtualmente, mas a gente conseguiu. E é isso, pessoal. Então, um super abraço para todos.
Pena que eu não estou vendo as perguntas e nem os comentários de vocês no chat, mas conseguimos. Joia, pessoal? Eu vou encerrar, então, aqui a transmissão. Tchau, tchau.